26 de fevereiro de 2025. Muito bem. Que o dia realmente seja bom. O encontro hoje é o de número 211. 211 encontros da nova era da forma exercitada. Que beleza. Isso é muito bom. Mas antes de falarmos um pouquinho mais, vamos elevar o pensamento a Jesus. Mestre, as palavras são poucas. Nossa gratidão. Queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais sobre a vida, sobre a existência. Muito obrigado, Mestre. Aos amigos espirituais, trabalhadores da tua seara, que nos amparam, nos ajudam, nos auxiliam, nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado, Eurípides, pelo despertar. O despertar de todos nós. Muito obrigado, querido irmão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós falávamos, na aula, no encontro passado, nós falávamos que iríamos hoje apresentar a parábola. Ninguém lembra? Pois é. Nós falamos da parábola dos talentos, mas ao longo da semana as coisas vão acontecendo. E nós nos lembramos de algo que ocorreu no encontro passado, certo? E a parábola que nós vamos trabalhar hoje é essa. Parábola da porta estreita. Mas antes de trabalharmos a parábola da porta estreita, nós recebemos, da vez passada, 4 questões promovidas por vocês. E nós vamos responder 2. As outras 2 responderemos no próximo encontro. Ok? Para que não fique o tempo todo consumido com as questões. Nós vamos responder 2 e no próximo encontro responderemos as outras 2. E então, hoje, nós temos... Você perguntou? Eis a resposta. Ok? Alguém perguntou: Jesus é considerado Deus Filho? Eu me admirei com esse questionamento. Alguém perguntou. Eu não vou falar o nome de quem deu as perguntas, porque não interessa. Mas quem perguntou, sabe, e se quiser se anunciar, poderá se anunciar como já se anunciou. Quem perguntou foi a Graça. Né? Está aí a Graça. Ainda bem que ela chegou na hora. Sim. Que bom! E então, nós estamos trazendo as respostas. Mas nós pedimos a todos que simplesmente não escutem e não leiam a resposta. Não é só isso. Reflitam a respeito das respostas, para que o entendimento possa ficar profundo e gravado na memória. Vamos colocar a consciência para filtrar, ok? E gravar na memória. Esclarecendo. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Entenderam? Todos vós filhos do Altíssimo. Jesus também é filho de Deus. Sim. Assim como nós. Por isso ele pode ser o Deus Filho. Porque Jesus, nós também somos Deus Filhos. Também
também somos. Nós somos deuses. A resposta ali nós somos. Nós somos Deus. Então, Jesus está numa posição que se encontra hoje, porque ele evoluiu a tal ponto. Não é porque ele foi colocado por Deus naquela posição. Ok? Está lá. Vamos em frente. Ele buscou, né, essa posição. Como nós estamos buscando. Todos os filhos de Deus irão buscar. Queiram ou não queiram, irão chegar à condição de espíritos puros. Ouviu o que eu disse? Queiram ou não queiram, vão chegar. Porque o despertar vai acontecendo ao longo do tempo. Alguns vão demorar muitos mais milhares de anos, outros menos. Porque vão seguir caminhos melhores. E isso vai acontecer. Já está acontecendo. Deus, desde que Deus existe. E como Deus existe de todo sempre, não temos outra condição de pensar. Acontece assim. Porque nós somos os cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Isso é Paulo, na carta aos Coríntios. Ok? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Deus nos criou, como criou Jesus também. E edifício de Deus. Edifício de Deus por quê? Porque somos construção de Deus e vamos ter todos os critérios de qualidade próximos de Deus. Ok? Não seremos Deus. Somos Deus, nós somos Deus em qualidades, em comportamento, em pureza, mas não com os poderes de Deus, porque somos construção de Deus, é lavoura dele, ele que cultivou. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que o Espírito de Deus habita em vós? Por que o Espírito de Deus habita em vós? Somos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus. Por que o Espírito de Deus habita em vós? Por que graça? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? E por esse motivo ele está em nós. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E se as leis de Deus estão na nossa consciência, Deus está em nós. Leis de Deus estão na nossa consciência. Desde que fomos criados. E aí é que começa, e eis porque aí começa a lavoura de Deus e o edifício. Muitos construirão essas leis que estão na consciência com muito menos tempo, outros com mais tempo. Mas o edifício irá acontecer. Queiram ou não queiram. É a lavoura de Deus. E nós precisamos trabalhar nesta lavoura. Vamos refletir, viu? No qual também vós juntamente sois edificados. Perceberam? Para a morada de Deus em Espírito. Também Paulo, aos Efésios. Ok? Os católicos falam que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que vigiar nossas ações. Por que o teu corpo é um templo do Espírito Santo? Porque Deus me criou, né, a imagem e semelhança dele. O teu corpo? E a consciência dele está em O teu corpo é um templo do teu espírito. E você é espírito. Sim. Ok? Mas eles, no entendimento deles, o Espírito Você- Santo também habita em nós.
Essa é a pregação dos evangélicos, dos protestantes. Os católicos. Né? Não, pois é, não é bem assim. O teu corpo é um templo teu. Você faz do teu corpo o que você desejar. Tanto ele não é um templo do Espírito Santo, porque você pode se jogar embaixo do bonde. Você pode se jogar embaixo de um trem, perdão. Você pode se jogar, você pode entrar na fossa, você pode fazer o que não presta. E o Espírito Santo, mas não deve, o Espírito, quando é santo, não faz o que não presta. Mas a gente não deve fazer isso. Temos que refletir. A gente tem que sair desses ditados comuns para um verbo mais preciso. Sabe? Porque esses ditados comuns causam-nos confusões. O tempo é teu, não é do Espírito Santo. Okay? O tempo é teu, do Espírito que está habitando este corpo, você, que nesse exato momento habita essa personalidade chamada Maria das Graças. É que você pode fazer o que você quiser com o teu corpo. Porque se ele fosse do Espírito Santo, se ele habitasse o teu corpo, você não faria nada de ruim. Você só faria coisa boa, porque é santo. Temos que refletir. E sair dessa ideia comum que eles falam. Quando eles falam do Espírito Santo, é porque você está procurando seguir o melhor. Você está procurando fazer o melhor, mas o Espírito Santo não está habitando em você. Para o Espírito Santo habitar em você, você tem que virar santo. Você é Espírito. E santo, no sentido da palavra comum que se usa, é aquele Espírito puro, saudável. Certo? O Santo Agostinho, o Santo Antônio, o São João, não são santos no teor da palavra que usam comumente. Eles não são santos. Eles ainda têm débitos a serem cumpridos. Essa é a realidade dos fatos. Sabe? Eles não são santos. Santo Agostinho, não, ele não é santo. No sentido comum que usa a palavra, os católicos, que o que é santo é um espírito puro, que não tem mais nada, que só faz tudo bonito, tudo bem, tudo certinho. E eu só conheço um até hoje que faz assim, tudo certinho. Quem é? Jesus. É o que chegou à pureza. Enquanto não chegar à pureza, ainda tem que ir eliminando a ignorância. Pode não ter erros, pode não ter absurdos, mas tem que eliminar ainda a ignorância, não conhece tudo. Porque para ser santo, tem que conhecer a ciência universal. Aí é o sentido santo que dão aí os católicos, os protestantes. Esse é o grande detalhe. Precisamos fazer com que as palavras se encaixem na posição correta, para eliminar, inclusive, confusões e dúvidas no nosso pensar, no nosso discernimento. Essa é a grande questão. Os espíritos também precisam fazer isso, porque eles também estão confundindo tudo. Tudo. Daí as casas espíritas, cheias de problemas, cheias de confusão, porque ainda não entenderam o que é, na realidade, doutrina espírita. Esse é o fato. Esse é o fato. Vamos em frente. Eu e o Pai somos um. Pronto. Maria das Graças, você um dia dirá, eu e o Pai somos um. Todos que estamos aqui. Quantos milhões de anos ainda vamos demorar para isso? Eu não sei. Mas vamos chegar lá. Da mesma forma que Jesus disse isso, outros espíritos estão nesta mesma condição. Não é só Jesus. Milhões, bilhões de espíritos se encontram nesta posição aqui. Ok? E esse eu aqui também é filho desse aqui. Nas mesmas condições que nós somos, filho. Só que ele foi um filho prudente. Segundo Emmanuel, seguiu o caminho reto, não fez tanta confusão como nós estamos fazendo. Seguiu um caminho melhor, reto. Tanto é que Carlos Torres Pastorino diz que ele nos ama tanto que nós somos células do corpo que ele usou no seu processo evolutivo.
dos corpos que ele usou nas várias reencarnações. São as células dos seus corpos. Vê como é que a coisa é profunda? E essas mesmas células, aonde estão? Aqui agora. Aqui agora. Evoluíram, não? O princípio inteligente, o princípio espiritual evoluiu. Da mesma forma que Jesus evoluiu. Ok? Jesus é considerado o Deus Filho. Maria das Graças um dia será considerada o Deus Filho. Porque ela evoluiu tanto que precisava quanto o Mestre Jesus. Assim como todos nós que aqui estamos. Ok? Então, aqui não é privilégio nenhum. É esforço, é dedicação, é coragem para chegar a esta condição de ser confundido com o Pai. Coragem da fé. Roberto, uma colocação. A dificuldade nossa é porque ainda não entendemos a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que você não consegue despersonalizar isso. Você acha que Deus é uma personalidade. Você acha que Deus é um ser. Deus é a inteligência suprema, está dentro do fluido cósmico universal. Olha que você pensar em Deus como... A gente não pode ir adiante se não entender Deus. Aí fala, Deus é o Pai, Deus é uma personalidade. A gente cria imagem. Deus não é um ser. Cria imagem, chama de... É o Espírito. Deus povoa o universo todo. E Deus está em nós, porque nós estamos está em todo lugar. A gente não consegue sair da intelectualidade. Eu estava falando para ela. Esse é o ponto até onde nós conseguimos entender, não tem outra forma. Posso entender isso. Não tem outra forma. Eu tirar o eu da personalidade de Deus e falar, Deus é a inteligência suprema, causa primária. E dono das coisas. Acabou. Aí fala, Deus é Pai, Deus é Pai. É isso aí. Se não entender isso, não entende a doutrina. É verdade, é isso aí. Bom, vamos em frente. Há uma outra questão que fizeram. Embates familiares. Aqueles que são família sanguínea e os que não são diretamente. A pessoa que fez essa questão, ela deve ter embates na família com pessoas que chegaram depois e se agregaram ali. Então, como familiares, vivendo como familiares, só que não pertence ao mesmo grupo consanguíneo, não tem problema algum. Nós somos espíritos. A sanguinidade pouco mostra, pouco denota, sabe? Precisamos entender isto, certo? Precisamos entender isto. Este é meu filho, então eu vou tratá-lo melhor do que aquele que não é. Não é verdade. Você tem que tratar os dois da mesma maneira. O filho do coração. Acabou. Certo? Não é porque, não, mas ele não é do meu grupo consanguíneo. E daí? Ele está nessa posição hoje, mas ele é espírito tanto quanto tu. Isso aí eu já entendo mesmo. Não é filho do mesmo pai, ele é Deus? Pois é, aí. São posições que acontecem pela necessidade que temos de formar grupos, de estarmos mais próximos uns dos outros, mas não quer dizer que aquele que está mais distante tem que ser tratado de forma diferente daquela que você trata aquele que está ao teu lado. Vai tratar bem a um, da mesma forma que vai tratar o outro que está distante. Qual o problema? Qual o problema? Ele é um espírito reencarnado tanto quanto aquele que está do teu lado. Porque tem a mesma consanguinidade, não significa nada. Isso não é para desmerecimento. Na verdade, somos todos parentes, né? Porque somos filhos do mesmo pai. Acabou. É isso aí. Vamos em frente. Esclarecendo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadãos.
concidadãos é aqueles que viveram junto, que estão sempre juntos, que estão no mesmo lugar. Qual o problema? Concidadãos dos santos. Conviveram juntos, estão ali, é que não convivem junto, está no mesmo lugar, transita pelo mesmo campo. Quando Jesus recebe a família, quem é meu irmão, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ok? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus arguiu aqueles que estavam dizendo, tua mãe está chegando, está lá fora, teu irmão. Aí Jesus fez esta pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Dá para entendermos? Todos somos iguais. Todos desempenhamos as mesmas funções. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou aquilo outro, depois eu estou naquela posição, você está na outra. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e te chamam. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ok? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Entenderam? Todos estamos no mesmo barco. Vamos participar de todas as funções. Um dia você é minha mãe, um dia você é meu irmão, um dia eu sou seu pai, um dia eu sou sua mãe. Somos espíritos em evolução, numa cadeia de desenvolvimento, e vamos ocupar determinadas posições. Todas elas para o nosso desenvolvimento espiritual, para a ampliação do nosso conhecimento. Hoje eu sou filho, amanhã eu sou o pai, amanhã eu sou o irmão, depois eu passo a ser o tio, eu sou o avô, eu sou o amigo. É isso que Jesus quis dizer. Então, porque você é minha mãe, porque você é meu irmão, eu não tenho que tratar a mãe do outro de maneira diferente, porque a minha mãe é melhor do que a mãe melhor do outro. Não é. Não é. É igual. Eu tenho que tratar as duas com o mesmo carinho, da mesma forma. Entenderam? Aquela, de repente, está junto de mim e é a minha mãe, porque de repente eu tenho maiores compromissos com aquele espírito e ele comigo. Então permaneceu na minha consanguinidade, porque temos mais compromissos um com o outro. De repente, aquela que está lá, que é mãe do outro, não tem tanto compromisso para comigo, nem eu com ela. Mas eu não tenho, por isso, não tratar ela tão bem quanto trato minha mãe. Somos iguais. É isso que Jesus quer mostrar. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então, o problema... Aqui. Ali, naquele parágrafo, sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam... Gravação do barulho, quando faz cadeira. Eu estava vendo o vídeo. Diga. Ali, falando assim, sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Como assim? Deixa eu ver. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Não, porque diziam
que Jesus estava biruta pelo que ele estava fazendo, não estava raciocinando bem, então perdeu o espírito. Ah, isso aí está sem espírito, é porque está abilolado, né? Está confuso, não sabe o que está fazendo o que não devia, então diz que perdeu o espírito. Essa, a conotação é essa. Eles não compreendiam, né? Pois é, eles não entendiam. Quem estava perdendo o espírito eram eles, que não estavam entendendo o que Jesus estava querendo mostrar. Perder o espírito era nesse sentido, de que ele estava louco, estava doido, não sabia o que estava fazendo. Os irmãos deles pensavam dessa forma, dessa maneira. Chegou o Gil. Então, aí está as duas questões que me fizeram. A pessoa que fez essa questão não está aqui presente, mas aí não é um problema meu. A nossa continuidade não pode ser interrompida pela falta de um ou de outro. Né? Então vamos em frente. Roberto, oi? Eu entendi a pergunta de quem fez. A pergunta, o cerne da pergunta não é o entendimento da irmandade consanguínea ou não. O cerne da pergunta é o embate que há entre aqueles que chegam, o embate que aqueles que já estão. Está querendo perguntar, esse embate com quem já estão consanguíneos, ele tem assim, uma injunção reencarnatória. E aqueles que chegam, pode ser ou não. Eu tenho que tratar esse embate com quem chega, com quem já está da mesma forma. A questão é a discussão, é o desentendimento, é a falta de afinidade com quem chega. Exatamente. Aí a pessoa está preocupada com o embate que há com essas pessoas que caem de paraquedas. E pode ser na cabeça da pessoa que perguntou que não estivesse programado para essa pessoa cair de paraquedas na tua casa, e é uma confusão, a pessoa chega a um transtorno imenso. Como lidar com esse embate? Não é? Já que você tem um compromisso com os laços consanguíneos, com injunção reencarnatória, e aqueles que caíram de paraquedas pode ser ou não. Aí é que tá, a questão é essa. Que justamente, e por isso é que tem que ter o mesmo embate. E por isso é que tem que ter o mesmo comportamento, tanto para com um como para com o outro. Cabe àquele que está ocupando uma determinada posição ter o mesmo comportamento, tanto com um para com o outro. Aí cabe a compreensão a essa pessoa. A compreensão a essa pessoa, de entender pelo lado espiritual e não nas condições materiais. E aquele que chegou não caiu de paraquedas. Não, perfeitamente. Claro, perfeitamente. Então, só esse entendimento que a pessoa não caiu de paraquedas, espiritual por atração de afinidade, mesmo contra o laço consanguíneo, porque a doutrina espírita não é só explicar. Ele fala como você vai lidar com isso. Como? Eis porque trabalhar como espírito e não como homem. Quem fez essa pergunta deve ter sido a Denise. Oi? Foi a Denise que fez essa pergunta, deve ter sido. Pois é, eu quis mostrar justamente isso. Você vai, tanto lidar com um, quanto lidar da mesma forma para com o outro. Independente se é consanguíneo ou não é. É teu dever. É teu dever. Não importa se ele nasceu no teu grupo familiar e o outro não. Um é espírito, o outro também. Então, o teu dever é tratar aquele que é do teu grupo familiar da mesma maneira que o outro que não é. Não tem que haver diferença. Não tem que haver... não, aqui é do meu grupo familiar, tem que tratar melhor, porque é do meu... Não é por aí. Não é que tem que tratar melhor, não é que tem que tratar melhor. É a dificuldade que tem que lidar com aquele que quer o de paraquedas. Pois é, mas aí cabe àquele que tem que ter a compreensão. A pessoa que me fez essa pergunta, ela tem que ter a compreensão, certo? E tem que partir dela. Tem que partir dela, essa compreensão, e não daquele que está fora. E essa aproximação também. Perfeitamente. Na base da lei de amor. Perfeitamente. Sou eu que tenho que entender. Não, está havendo confusão aqui, está vendo? Ele está pensando. Não, eu é que tenho que entender e agir de determinada maneira, compreendendo os dois. É porque quem chega como gênero realmente folgado,
deita na cama, suja tudo, faz bagunça, deixa a toalha molhada no chão. Aí, cara, não importa se é genro, se é amigo ou se é o cara que chegou na rua. Minha sogra reclama de mim demais. Aí, esse é o grande detalhe. O que eu pensei agora, de acordo com o que eu estou vendo, você já tem seus problemas na sua casa. Como você já está conseguindo ter um domínio, ter um comportamento melhor, as provas vão chegando. Bom, opa, essa aí aqui já está no preparo, já tem condições de auxiliar mais esse espírito. Então aí vai um detalhe. Só te chega a dificuldade quando você já tem condição de resolvê-la. Porque Deus não coloca diante de você nada que você não possa dar solução. Porque Deus sabe até onde você tem condição de trabalhar. Você só não o faz se não o desejar. Esse é o grande detalhe. E as pessoas têm que saber pensar nisso. Então, se eu tenho um grupo familiar e me chega alguém, por qualquer motivo, de fora, e se agrega ao meu grupo familiar, é porque eu já tenho condição de lidar com essa dificuldade. Porque se eu não tivesse, não chegaria. Eu não estaria naquela posição. O problema principal é esse. É a pessoa entender que tudo que chega até nós é com a permissão de Deus. E só o que nós temos condição de resolver e solucionar. Quando não o fazemos, é porque não desejamos. É porque de repente a gente se envereda por outro caminho. Esse é o primeiro passo. É entender por que está acontecendo isso. É porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, meu amigo, você tem condição de dar alguma solução. Roberto, eu tinha um embate muito grande com a minha sogra. Eu achava que ela não gostava de mim. Mas depois eu descobri que ela não gostava de mim porque eu tratava a filha dela mal. Quando eu passei a tratar a filha dela bem, ela passou a me tratar bem Tá também. vendo? Pronto, olha aí. Tá vendo? Eu que era o responsável. Coitada da minha sogra. Tratar a filha dela mal para gostar de mim. Você tem aqui para ajudar a senhora. Descobri. Você falou que Deus permite, né? Vamos trocar essa palavra. 132. Deus impõe a reencarnação a fim de levá-los à perfeição. Para uns é prova, para outros expiação. Agora, planejamento reencarnatório. Será que no mundo espiritual, essas almas não vão ficar sabendo que vai vir no seio da sua família um espírito atrasado para criar problema? Porque no Engatidão dos Filhos dessa família, Santo Agostinho fala isso. Na família dele vai vir alguém que vai criar problema. São três questões. E se chegou na família alguém para criar problema, é porque Deus permitiu. E porque aquele que tem um problema a ser solucionado pode ser uma prova ou uma expiação, como você falou, mas ele tem condição de dar solução, senão não aconteceria. Deus não permitiria. Planejamento que nós estudamos aqui já com você, né? É preparado lá no plano espiritual, com especialistas em psicologia, psiquiatria. O espírito que vai receber esse espírito, sogra, regra, primo que veio do norte para criar problema na sua geladeira, foi preparado lá. Regra geral, sem mudança, sem ponto, sem vírgula. Ok? Só acontece ao ser o que Deus permite, seja o que for. E quando Deus permite, é para a evolução do ser. E ele tem condição de lidar com aquilo. Porque senão não acontece. Ela quer falar de novo. Se vai acontecer alguma coisa com Valéria, que ela não tem condição de lidar, não vai acontecer. E no planejamento reencarnatório também é feito assim. Porque os amigos espirituais que processam o planejamento reencarnatório individual, ou seja, o padrão, eles trabalham dentro desse ritmo. Eles são coordenados por Jesus, por espíritos mais elevados. Então, o planejamento reencarnatório, ele acontece nas condições que o Espírito tem de dar solução a tudo aquilo que foi, isso mesmo. Foi extraído do fato do Espírito. Sem a menor dúvida. Quando nós burlamos, é problema de cada um. Cometer o erro, não proceder da mesma forma, é problema de cada um. Por isso o livre-arbítrio. Você tem. Ô Gil, faz essa obra aí. Ah, eu não vou fazer porcaria nenhuma. Vou embora. Você não faz. É livre-arbítrio teu, não é verdade? Isso é por aí. E Deus não oprime ninguém.
Tem gente que você vai ficar preso a isso. Não é assim. Você tem livre-arbítrio. Se você não fizer, daqui a pouco vem uma outra reencarnação, um outro propósito, uma outra coisa qualquer, que vai fazer você despertar para aquilo. É por isso que uns despertam mais rápido, os outros depois. Tem ação, aliviação e ação, não é isso? Eu vivi uma situação dessa, tem mais ou menos uns 28 anos que isso aconteceu. As minhas duas irmãs tiveram um problema lá com a familiar dela, separaram, todo mundo precisou ir para minha casa. E na época eu estava, né, com meu ex-marido. E o filho dele também foi para lá. Não fala assim, meu ex-marido, aquela beleza que estava do meu lado. Chegou um tempo, olha, era gente dormindo no chão da sala, da minha sala, eu e o meu ex, uma das minhas irmãs dormindo no chão da cozinha, a outra, que tinha uma criança pequena, a outra até conhece, dormindo no quarto, essa ficava, por causa da criança, tinha até o mosquiteiro, o mosquito com a mordeira, né, a menina, ficava no quarto. E graças a Deus, todo mundo seguiu o seu rumo, né? Beleza. Não me deu... As situações acontecem e todas elas servem para o nosso aprendizado, seja qual for. Mas não me desesperou, não. Eu tirei bilhetes de tudo isso aí. Pois é. Essas condições todas que aconteceram, só aconteceram com a permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão dele. E hoje em dia, não estou mais com ele, mas o menino, quando me encontra, tem o maior carinho comigo, o Adriano. É assim. Ficou a gratidão. Ficou. Muito bem. Então vamos em frente. Hoje nós vamos trabalhar a parábola do bom da porta aberta. Porta estreita. Também tem na porta aberta. A porta ali está aberta. A porta estreita tem que estar aberta, senão não tem valor. Pois é. Parábola da porta estreita. Mas, vocês sabem por que eu entrei na parábola da porta estreita? Lembram desse quadro que vimos da vez passada? Lembram desse quadro? Então vamos rever esse quadro de Bezerra. Eu não vi, eu queria que você repetisse. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam na terra. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana. Examinai a vida do mundo espiritual para a terra. Estávamos falando isso aqui agora. Estamos nesse contexto. E não dos efeitos para a causa. Ok? Somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. Era tudo que estávamos falando. O Bezerra assinou embaixo, viu? A nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. Não tergiversemos. Não nos permitamos mais tombar nos desfiladeiros da agonia pela presunção do egotismo. Era tudo o que estávamos falando. Perceberam? Estão refletindo? É ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. E tem gente que frequenta a casa espírita, que escuta, que fala, que conhece e vai acabar entrando pela porta larga. E não são poucos, não. Pelo que eu conheço, não são poucos, não. Mas, Quaresma, por que você fala isso? Vai ver se acontece o despertar. Entremos por ela atentando para encontrarmos na casa do Pai o lugar de misericórdia que nos está reservado. E então, para dar continuidade ao encontro passado, nós vamos entrar na parábola da porta estreita. Com muita seriedade mesmo, porque essas palavras de Bezerra nos fazem sentar e ser flutuado pela seriedade. Eu sinto, espero que vocês sintam também, o dever que nós temos
a obrigação que nos cabe para conosco mesmo, não é para com o outro, não. Porque você, quando cabe e traz a obrigação para você, ela se estende, se transfere para o outro, no teu compromisso, nas suas obrigações, nos seus deveres, naquilo que você precisa fazer. Essa é a realidade dos fatos, porque você só dá o que tem. Aí é que está o grande problema. Muito grande problema está aí. É por isso que muitos chegam perto de você e dizem: não, mas eu te amo, eu gosto muito de você, e é mentira. Porque você olha para ele, ele não se ama, ele não gosta dele mesmo, ele não se cuida, ele não faz nada, ele não procura conhecimento. Então está mentindo. A coisa é muito séria. É preciso nós sentirmos isto. Como é que chama? Quando uma coisa não é verdadeira? Também a palavra. Sofismo. Oi? Sofismo. Um sofisma tem outra palavra também. Oi? Pode ser supérfluo, a coisa não tem valor nenhum. Pois é. É uma ilusão de óculos. Isso. Então vamos à parábola da porta estreita. Chega a parábola. Preâmbulo. Um pequeno preâmbulo. Antes de entrarmos diretamente no texto da parábola. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número, e estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso, mas são muito pouco mesmo. É por isso que aquela moça falou que é do mundo. Eu não quero perguntar a você, é comentário de Kardec ou a instrução dos Espíritos? Esse texto, Oi? Esse texto aí está em comentário de Kardec, que é depois da palavra de Jesus? Agora eu não me lembro. Porque se eu quiser em casa pegar esse texto, qual é o livro? Qual é o Evangelho. É Evangelho, mas qual é o livro? No preâmbulo. É no preâmbulo? É no preâmbulo? Ali, ó. No preâmbulo. Está aparecendo no comentário de Kardec. Pronto, quer saber? Olha lá. Olha lá. Meu amigo, Comentário de Kardec. é difícil eu dizer de onde não pertence o texto que eu coloco aqui. Está aqui. Galera, Evangelho segundo capítulo 18, item 5. Comentário de Kardec, muito chamado e pouco escolhido. Comentário de Kardec. É isso aí, está aí. Estou aqui para te ajudar, não estou para complicar, né? Sim, o comentário de Kardec não é um comentário de um espírito. Mas ele sofre junções da matéria, a matéria influi sobre o espírito, então ele está encarnado. O outro está desencarnado sem a matéria. E qual é o valor valor que tem do desencarnado, ou do ser desencarnado é melhor? O valor? Para mim que tem mais lucidez, tem mais experiência. Pois olha, tem um bocado de espírito capeta desencarnado. Mas eu não quero dizer que minha opinião será certa, não. Eu estou dando minha opinião. Mas, Gil, aceito correção. Gil, Kardec foi escolhido por Jesus para ser codificador. Kardec é o médium de Jesus. Nossa, concordo. É que eu sou muito exigente em termos de parte doutrinária. Sim, mas se isso daqui não fosse de Kardec, fosse do Agostinho ou do Luiz. Queria valor também, queria. O mesmo valor. Mas é só opinião didática. Para a pessoa chegar em casa, quero ler aquilo que... O mesmo valor, porque está na codificação, e a codificação é de Jesus. Não, E se está na codificação, é com a permissão de Jesus. Tá certo. Então, de todos eles, seja o que estava desencarnado ou de Kardec, o valor é o mesmo. Não está certo. É que eu sou um pouquinho exigente em termos de... Mas exigente em quê? Eu gosto que uma pessoa coloca um texto, bota ali Santo Agostinho, São Luís... Não, mas aqui é o Evangelho. Pronto, Jesus. É que tem pessoa que gosta de ver assim, onde é que está isso aí, viu? Aqui, aonde está, está aqui. Capítulo 5 é um comentário. O Evangelho? É um comentário. Escuta, quando você vai almoçar, você mastiga a comida, não é verdade? Então eu não quero tudo mastigado. Queres saber mais? Ou quem quiser saber mais, pega o Evangelho. Aí é que está o problema. A pessoa tem que pedir. Se não quer pegar, não é problema teu, nem meu. É problema de cada um. É por isso que dissemos ainda há pouco. Deus só permite que te aconteça
o que é bom para você. Agora você faz o que você quiser com aquilo que está te acontecendo. Você tem livre-arbítrio. Por isso eu falei no início, aqui quando eu comecei, eu vou apresentar, mas peço que todos reflitam. E tem que refletir. Porque eu não posso refletir por você, pela Valéria, pela Graça, pela Rima. O meu trabalhar já é idoso, já está mais avançado em idade. Que isso, gente. Ok? Então vamos em frente. Hoje. Não vou sair daqui inteiro hoje não. Eu acho que vocês sem braço, sem cabeça. Esse aqui agora é Emanuel, tá? Quer saber mais, Gil? Aqui. Mensagem 14, tá? Desse livro, O Espírito da Verdade. Não é o Espírito de Verdade, não. É o Espírito que muita gente confunde. Fala que aquele que está lá é o Espírito da Verdade. Não, é o Espírito de Verdade. O da Verdade é aqui. É diferente. D e da tem valores diferentes. Que indicam determinadas coisas. Está aqui a professora. Está certo? A Muralha do Tempo. Observem o título da mensagem. A Muralha do Tempo. E vamos ver o que diz Emanuel. Na psicografia de quem, viu? Eu não li esse livro. A psicografia? De quem? A psicografia? É de Kardec. É esse é o comentário desse livro? Psicografia de Kardec. É? É. Eu não sabia. Chico Xavier. Ditado por Kardec? Não, Chico Xavier. De Kardec, Chico Xavier. Não entendeu? Não entendi bem, não. Não. Se alguém entender... Porque Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Foi uma das reencarnações do mesmo Eu espírito. não entro nessa questão. Ah, bom. Você não entra, volta a pesquisar. Eu fico com Kardec e Jesus. Agora, se não foi Jesus, foi Kardec, aí é problema do outro. O outro é que se diz, pegar um professor, um pastor, exibista nas escrituras, ele está errado, aí ele vai enfrentar o problema. É melhor ficar com Kardec e Jesus para evitar confusão. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito da questão, Não, porque seria muito mais profundo, então vou ficar por aqui. Vamos com o Emanuel, que é melhor. Ok? Depois a gente fala sobre o Chico e tem que pesquisar, hein? Falta pesquisa. E eu tenho mensagem do início do século passado, falando a respeito disso. E muitas pessoas têm, não têm esse tipo de mensagem. Reuniões que foram realmente reuniões sérias. De reuniões que participaram espíritos de alta grandeza. Vamos em frente. Vamos falar com o Emanuel. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passador. Isso é uma porta. E as portas referidas por Jesus, a que estruturas se entroçam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. As várias reencarnações que passamos, aos vários caminhos que percorremos. Por onde você andou? Por ali ou por aqui? Você andou pelo melhor ou pelo pior? Você procurou o bem ou partiu para o mal? Você fez o que devia ou você fez o que não devia? Como foi o teu comportamento? Você procurou melhorar os teus sentimentos ou procurou arrebanhar o que não presta? Essa é a muralha do tempo. A porta estreita revela o acerto espiritual que estamos falando. Com o justo aproveitamento das horas, a porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com lastimáveis perdas de tempo. É porque as primeiras reencarnações, as portas são largas. À proporção que você vai evoluindo com o tempo, a porta vai ficando cada vez mais estreita. Mas embora você tenha a porta larga, você pode caminhar mais retilíneamente, depende de cada um.
O tempo é que vai dizer, o tempo de cada um. Isso o mesmo. tempo é de cada um. Porque assim como Jesus, outros espíritos caminharam pelo caminho reto. Então, para Jesus... Todos podem caminhar pelo caminho reto. Embora a volta seja larga, porque a ignorância ainda é tamanha, mas necessariamente você não precisa fazer o que não deve. Você não precisa se comprometer com coisas indevidas. Mas o tempo é que vai te dar o discernimento do teu livre-arbítrio. Mas hoje, ainda hoje, no planeta Terra, a gente vê na tela da TV fazendo apologia ao que não presta. E apologias sérias. Eu vejo. Eu converso lá em casa com os dois que estão lá, eu digo aí, fazendo apologia ao que não presta. Acontece? Acontece. Temos que respeitar? Vamos respeitar. Não vamos maltratar. Mas não é para fazer apologia. Não é para fazer divulgação como se fosse uma coisa normal. Como se deve acontecer, que está tudo bem porque aconteceu. Não é assim. Essa é a porta larga. Vamos em frente. Ele não concluiu o pensamento. Não está concluído, tudo certo. Vamos em frente. A parábola, a porta estreita. Então nós vamos ler o texto da parábola e depois então nós vamos conversar a respeito de cada versículo, ok? Vamos ver o texto da parábola. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aliás, no Evangelho tem texto sobre iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora, e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Lucas 23, no capítulo 13, melhor dizendo, item 24 a 30. Ok? E então, agora vamos analisar à luz dos conhecimentos atuais, ou seja, à luz do século 21, à luz da ciência que estamos vivendo. Ok? Vamos lá. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Simples análise. É preciso lutar para avançar na escala do progresso espiritual. É preciso cumprir com certo rigor o fato do espírito. Ok? Ok? Cumprir o fato do espírito. O que é o fato do espírito? O que é o fato do espírito? É uma boa pergunta. É a encarnação atual. Pode ser. O que é o fato do É espírito? o recorte que você está vivendo hoje. É o recorte que você está vivendo hoje. É a obra de expiação. O fato do espírito é aquilo que você precisa cumprir na encarnação atual. E o que é o fato do espírito nessa reencarnação? É o que falta. O que representa o fato do espírito nessa reencarnação? É o que falta para mim evoluir nesta encarnação. Para mim não falta nada, já estou com quase 90 anos, acho que não falta mais nada. Nós vamos ter uma personalidade adequada para vivenciar determinadas situações, para poder... O fato do espírito Correto, está certo.
É preciso cumprir com rigor o fato do Espírito elaborado para a existência em curso. Ela está certa. Coloca de novo. Porque o fato do Espírito para a existência em curso é parte do fato total que terás que resgatar, que terás que viver para o teu processo evolutivo realmente chegar mais alto. Não é todo o fato do Espírito o qual você comporta, é parte dele. Um recorte. É um recorte, como você falou. É parte. Então, é desse fato do Espírito que é feito o teu planejamento reencarnatório. Então, no teu planejamento reencarnatório estão as ações que você precisa realizar e que vão, de certa forma, acontecer no teu contexto para que você realize esse fato do Espírito da melhor forma possível. E que você tem condições realmente de dar conta. Perfeitamente, somente isso. Tem um equívoco meu de 1912, no século XVI, eu acho, 15, que eu ainda tenho que ter umas 15 encarnações para poder reparar essa questão. Quando eu era padre da Inquisição. Então, o fato do Espírito elaborado para a existência em curso. E veja, se você cumpre bem esse fato do Espírito da existência em curso, certo? Você certamente vai passar pela porta estreita. Você certamente terá a porta estreita aberta. Isso. Por quê? Porque podemos dizer que a totalidade daqueles que estão na Terra neste momento tem condição de cumprir o seu fato do Espírito. Evidentemente que existem exceções. Nós estamos falando da generalidade. Se não cumprir, a porta larga, oba, chegaram. Eles estão lá, aguardando. E fico felizes da vida. A turma do Gregório. Libertação. É. Uma coisa muito séria. Mas, veja bem, eu canso de repetir isso porque algo me toca. Veja bem que isso não é novidade. Porque 500 anos antes de Cristo, Zacarias já falava que 2/3 não seguem na regeneração. Está lá Zacarias 13, 8 e 9. Pode ver, viu? Depois você pega lá. Vou procurar, claro. 13, 8 e 9. Eu adoro pesquisar. 2/3. Mas tem uma amiga nossa, que a Valéria assistiu a palestra dela, que ela disse, olha, vai mais do 2/3, não é só 2/3 não. Mas sabe o que eu acho? E eu estou achando, estou concordando com essa moça, embora eu não conheça. Não interrompendo ela, isso Zacarias, né? Zacarias. Foi 2000 anos atrás, e agora? É, 500 anos. Tem valor ainda a profecia do Oi? Zacarias? Tem valor no dia atual da profecia de Zacarias? Com certeza. Porque quem é Zacarias, viu? Eu estou admirado com você. Profeta, bom Quem profeta. é Zacarias? Bom profeta. O enviado de Jesus. Exatamente. Então. Se não me permite, são 12 grandes profetas e mais de 20 menores. Os menores são aqueles que é, como na linguagem popular do futebol, é o bom sucesso. E tem aqueles que se disseram profeta, mas não tem nada de profecia. Mas sabe o que eu acho? Porque deve ir além, porque tem muitos daqueles que estão na doutrina que se propuseram a fazer alguma coisa e está na distorção. Não está entendendo. Então, Mas e o que leva? É o risco. Pois é. Qual é o fator principal que leva a você não cumprir o fato do Espírito? Você está afastado do seu... É a materialidade. Sim, você se É o afasta. prazer. É a acomodação. Tudo isso é materialidade. Sim, claro. Aí o Espírito reencarna e se acomoda. Não, isso aqui é melhor. Não, porque eu vou fazer isso aqui. Aí ele tem 2 fatos a serem resolvidos. Esse aqui. Esse aqui é material, esse aqui é espiritual. Ele vai para o material, resolver o material e esquece que naquele mesmo horário ele tinha um processo espiritual a ser cumprido. Mas ele dá preferência ao material. Está certo? Está errado. Olha só, não precisa ir muito longe. Basta a polaridade. Hein? Basta as questões de polaridade dentro das casas.
Isso já é um fator gravíssimo. Pois é, mas isso são fatores a ser vencido pelo Espírito. Aí é que está a grande questão. Ele tem que refletir para fazer o melhor. Mas ele não reflete, aí ele faz o pior, vai resolver a materialidade. Não, porque eu tinha que resolver isso. Meu culto familiar, porque tinha família que você quer. Aí ele bota a família como desculpa. E acha que é justificativa. Eu estou cansado de ver isto. E eu não vejo isso de hoje, não. Vejo isso há muito tempo. Mas ele tem um fator aí, Varela. O Kardec colocou uma pergunta, a 318. As ideias dos espíritos se modificam quando ele chega no plano espiritual, aí os espíritos responderam muito. À medida que ele vai se desmaterializando, as suas ideias vão se modificando. Perfeitamente, sem dúvida. Pois é. Mas você reencarnou tendo um planejamento a ser cumprido. E esse planejamento não foi imposto, você concordou com ele. Nós concordamos com esse planejamento. Pois é, mas tem que levar em conta que no plano espiritual o espírito também evolui, não é só quando está com também evolui! Sim, e muito melhor, porque ele tem um pouco... Mas você precisa da reencarnação material, porque você está lá no livro também. 132, 667, é uma necessidade. Por isso que eu não pode vir, já está o número da pergunta. Quem quiser consultar, é só anotar. É só anotar. Aproveita que eu estou quase com 90 anos, daqui a pouco eu vou embora, hein? Não, mas você ainda vai ficar por aqui algum tempo para ajudar. Você tem que ficar aqui ainda mais algum tempo para nos ajudar. Deixa eu partir primeiro, aí depois você vai. Então vejam, esse é importante. O porquê nós estudamos a evangelização de espíritos. Aí está. O fato do espírito. Muito bem. Vamos em frente. O espírito espírita reencarnou para dar o exemplo de que a vida não se resume no apego aos bens materiais. Tampouco ficar na dependência do prazer que possam proporcionar. Mas sim deixar evidente a necessidade do trabalho de aprimoramento dos sentimentos, isto é, transitar em um mundo material, porém usar os recursos possíveis para a evolução espiritual. Mas as pessoas usam os recursos possíveis para o prazer material. Aí é que está o grande detalhe. Aí é que está o grande detalhe. E não dão conta disso. E acham que está certo. E quando você fala, ainda acham que você está falando demais. E você está sendo muito exigente. Eu já ouvi isso várias vezes. E muitos já disseram para mim, mas você está com muita exigência. Não, não estou com exigência nenhuma. Então, fala com a codificação, conversa com a codificação. Manda conversar comigo, eu dou uma boa questão com ele. Posso falar uma? A 712, Kardec perguntou assim, por que Deus colocou gozo nos bens terrenos? Olha aí, vou repetir. 712, 613. Por que Deus colocou gozo nos bens terrenos? Aí não está o gozo, não. Aí o Espírito respondeu, para estimular o homem ao desenvolvimento da razão, que vai livrá-lo da tentação. Está aí, perfeito. E tem mais um detalhe. Eles estão no mundo. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Palavras de Jesus. Eles estão no mundo. Eles não são do mundo como do mundo não sou. Palavras de Jesus. As pessoas passam pelo texto e não refletem a respeito. Às vezes literatura superfície. Por isso é que temos que refletir. E quando você fala, elas ainda acham e ficam até contigo. Acham que você está falando demais. Que não deveria ser tão exigente. Não, mas a exigência não é nossa. A exigência está no texto do mestre, está na codificação. O texto do mestre grafado pelos apóstolos. E aí? Eu não sou do mundo como do mundo eles não são. Olha só como é forte isso. Veja como é forte isso. Reflitam. Como é forte isso. Pois é. Mas aí, muitos pegam e vão para o mundo. Fazer o que o mundo está solicitando. E o espírito aproveita o seu ego, o seu corpo, a sua matéria, para se beneficiar do prazer que vai morrer no túmulo.
e o conhecimento, depois, ranger de dentes, o que mais? Pranto e ranger de dentes. Hã? Pranto e ranger de dentes. É isso aí. Ranger de dentes e prantos. E não reclama. Não reclama, que é para teu benefício. Está reclamando do quê? Isso é para que você desperte. Para que amanhã você realmente sinta felicidade. O que você dizia que era felicidade era simplesmente satisfação e prazer material. Não é felicidade. Você desconhece o que é felicidade. Contextualizaram errado felicidade. E acham que felicidade é isso. O cara tem prazer e diz que está sendo feliz. Colocaram a felicidade materializada. Materializaram até a felicidade. A vida é por desencarnado. Será que ele não vai continuar nutrindo esses prazeres? Se quiser, pode. Você sabe que pode, né? Vai para lá, tá? Nas trevas está cheio de prostituição também. Vai lá, tem lá. Você me permite contar uma coisa rapidinho? Num cemitério, eu estava conversando com um amigo, e ele perguntou a um vidente se lá no cemitério tinha muitos encarnados. Sabe o que ele respondeu? Aqui não tem muito não, mas vai na praia do Leblon, Copacabana. Está cheio, é verdade. A moça bonita, fim de tal, que coisa linda. Mas eu não quero vir para lá não. Eu posso fraquejar, né? A porta estreita representa o cumprimento devido das linhas marcadas no planejamento reencarnatório, elaborado para a reencarnação em andamento. É o fato do espírito. E aí está. A porta estreita representa o cumprimento devido das linhas marcadas no planejamento reencarnatório. Aí alguém disse para mim, mas eu não me lembro, eu estou esquecido. Pois é. Sabe por que você não lembra? Por que você está esquecido? Porque você está noutra sintonia. Entra na sintonia de Deus. Entra na sintonia do bem. Entra na sintonia das leis divinas. Se aproxime de Jesus. E aí você vai ter ao teu lado o teu guia espiritual. Você vai receber as inspirações dele. Certo? És médium e você recebe as inspirações dele. O que eu faço? Vou para ali ou vou para aqui? E ele te inspira. Agora é preciso que você esteja na sintonia. Você sintoniza o que não presta e quer que entre no teu sistema mediúnico. O que presta não entra, você está na sintonia. Você está sintonizando o que não presta, vai entrar o quê? Não, porque eu tenho que resolver aquele problema. Aquilo é mais importante. O espiritual fica para depois. Eu agora estou encarnado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu sou humano, agora eu sou humano. Então vai! Depois não reclama. Não reclama. Olha, se as pessoas pegassem a literatura espírita e verificassem o que acontece sobre o que estamos falando, certamente elas não fariam o que fazem. Vai na literatura espírita, os livros estão aí. Não precisa muito não. Pega os livros de Manuel Filomeno de Miranda. Não precisa muito. Pega os livros de André Luiz. Veja lá como é que funciona. Pega a libertação. Pega o livro de Rafael Ranieri. Não sou eu que estou falando. Agora é preciso estudar. É preciso procurar o conhecimento. Quer viver com o pouco que sabes? Viva. Vai com prazer. Bom, né? Aquela festa. A casa espírita estava lá te esperando. Quaresma, olha, você pode fazer essa palestra para mim? Porque eu estou em viagem. Eu digo, não posso não. Estou ocupado. Não faço mesmo. Então vou falar isso agora. De vez em quando eu faço. Não vou fazer mais. Vai para a viagem? Você não tinha marcado o teu compromisso? Por que você vai? O teu compromisso é espiritual. Você é espírito, cara. Bota isso na tua cabeça. Final de ano. Não, mas eu vou perder aquela praia, aquele churrasco. Você é espírito, cara. Eu quero ver depois você comer um churrasco espiritual. Tu vai ver como é que o churrasco é bom lá. No ranger de dentes. Interessante
que no próprio texto do Novo Testamento, tem várias vezes esse termo, ranger, prantos e ranger de dentes. Tem em vários versículos está lá isso. E as pessoas não dão jeito. E acham que estão certas. Inclusive espíritas. Espíritas dizendo para mim, você é muito exigente, Quaresma. Eu digo, não sou exigente não, rapaz, está no livro. Como eu sou exigente? Não, mas você não pode falar assim. Por que não pode falar assim? Tem que falar como? Como estava em 1857, na época de Kardec? Não, estamos vivendo 2021. 2025, melhor dizendo, século XXI. Diga. Então, eu acho que já falei isso aqui uma vez. Então, eu converso com a pessoa diz assim, Jesus e Deus nos quer feliz. Nós viemos aqui para ser feliz. Então, transforma essa felicidade na satisfação temporária da matéria. Não tem... Mas está lá no Evangelho, feliz na eternidade. Mas, ué, o Evangelho está lá. Mas aí tem a distorção, pessoal. Mas tem que estudar, tem que procurar o conhecimento. Está nos livros. Não é para ser feliz sobre o solo terrestre, porque aqui não tem felicidade. Aqui não tem felicidade. Quando eu falo isso, a pessoa não consegue ter essa interpretação. Mas mas porque não conhece. Porque ela se coloca mal, ela se posiciona mal, ela se posiciona como ego e não como espírito, não como self. E mais, nós não viemos aqui para sofrer. É a frase que eu escuto. Então... Sim, mas nós não viemos aqui para sofrer mesmo. O principal é evolução, mas a gente aprimoramento. Sim, mas a gente tem... Agora mesmo, para você se aprimorar, tem que levar uma pancada na moleira. Seguir Jesus significa o quê? Sacrifício e renúncia. E aí, se ele não vem para sofrer, então sacrifício e renúncia não conta. É certo. Mas Jesus também é amor. A coisa é séria, né? A coisa é séria. Então... Além da questão do aprimoramento de sentimento, vamos lá, essa questão que eu estou vivendo agora, material, eu sei. Isso aqui é primordial. Então, olha só o que aconteceu. Devido à situação, se fosse em outra época, eu estaria culpando meio mundo. Já entendi que não é assim. Que bom. Eu tenho responsabilidade pelo meu erro. A negligência foi minha. Você evoluiu. Entendeu? Eu já entendi. Você sente que você evoluiu. Sim. Isso não é bom? Porque isso não te traz uma certa paz, entendeu? Em outros tempos eu estaria arrancando os cabelos, desesperado. Agora não, já sei que eu vou ter que passar. Eu criei esse problema, infelizmente eu tive culpa nisso, então eu tenho que dar conta disso. Sim, porque não te acontece nada que você não esteja no processo. Aí eu acho que eles aproveitaram o meu problema, disse, vamos ver que tipo de sentimento que ela vai ter. Em outro tempo eu ia querer pegar a gerente do ponto e enforcar. Hoje não. Hoje eu já entendi que não adianta. Em muitas coisas, não é que você tenha que passar pela aprovação, mas está fazendo um teste. Está te provando se você já conseguiu determinados sentimentos. Então você passa por determinado processo para ver, não que você tivesse que passar por aquela aprovação. Também existe isso, né? Está testando, vamos testar. Quaresma, na escritura, aí entrando no assunto dela, a palavra não temas, nós podemos traduzir para não tenha medo, aparece 368 vezes. Olha só. No ano bissexto, né? Aí, então, cada dia você tem um versículo que a Bíblia diz para você não ter medo, não temas, não tenha medo, mas tem que sofrer. Sofrer para poder. O sofrimento é uma escola, não é isso? É uma escola, sem sofrimento. Olha, Kardec diz assim, a dor é o aguilhão que impede o espírito para frente na senda do progresso. Então, Emmanuel diz, sem dor não há progresso. E a palavra dor é menor que termo consolador, é 3 letras só, dor. Viu? Tem agora de vir com o que eu estou falando. Porta estreita, na sua abrangência maior, na íntegra, simboliza estar em sintonia com as mensagens e advertências de Jesus e torná-las caminho, ações, comportamentos, enfim, postura. Isso é postura. E não adianta fugir. Não adianta você, meu irmão, não adianta você ficar usando desculpa como justificativa. Sabe por quê?
Porque quando você usa desculpa como justificativa, você mesmo está se condenando. Sabe por quê? Porque desculpa é quando você errou, quando você cometeu alguma coisa que não devia, e você quer torná-la justificativa. Jamais será. Então, aprenda isso. Só. Depois eu te ensino o resto. Ok? Por que eu vou ensinar? Porque eu aprendi. Eu aprendi. Já faço assim. Tenho erros também, com certeza. Tenho muitos erros. Não são poucos, senão não estaria aqui. E talvez os maiores erros sejam meus. Por isso é que eu estou aqui falando. Ok, irmão? Só isso. Diz a parábola: muitos procurarão entrar e não poderão. Ouviu? Fica claro que aqueles que não procurarem seguir de alguma maneira as pautas do Evangelho de Jesus, embora cometendo alguns equívocos, não estarão no planeta Terra no ciclo de regeneração. Alguns equívocos não significa dizer que você cometa 5, 4, 6, 8, 10 equívocos por dia e faça um bom. Não é isso não, viu? Não é isso não. Alguns equívocos não significa dizer que você abandonou as situações espirituais para se dedicar às materiais e dando-lhe primazia. A primazia é do Espírito. Eu me lembro bem dessa mensagem de Viana de Carvalho. Aliás, porque eu gosto de Viana de Carvalho. Primazia é do Espírito. A primazia é do Espírito. Faço-me entender, pois não? Porque você é Espírito. Qualquer hora dessa, ou até agora mesmo, você pode deixar esse corpo que está aí hospedado. Como eu posso agora mesmo deixar um corpo aqui. A tendência é na tua frente, sou mais velho. Não tem importa ser mais velho ou mais novo. Não, tem que ir igual. Então, é bom pensar nisso. Eu posso morrer amanhã. E tem um ditado popular muito importante que a gente precisa saber utilizá-lo. Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Deixa para amanhã. Não, amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vejo aquilo. Amanhã eu vou na casa espírita. Agora eu vou resolver aquela festa. Agora eu vou resolver aquele problema familiar que estão me pedindo, estão me importunando, eu tenho que ir lá. Eu tenho que atender minha filha, meu neto, minha mãe, meu avô, minha sogra. Vai! E deixa o processo espiritual de lado. Veja o que tem mais urgência. Veja o que tem mais urgência. E esse que eu vejo o Espírito ou não sabe, ou não quer saber, ou não se interessa. Porque no Evangelho tem uma frase que Kardec diz assim, ó: há deveres que se sobrepõem a outros deveres. É isso aí. Cabe a pessoa saber no momento qual é o principal para ele. Se é ir para a fé, se é para vir a casa. Cabe o julgamento de cada um. É, exatamente. Por isso tem livre-arbítrio, né? Deus ou amor? O que você prefere? Tá lá. Tá lá. No Evangelho. Deus ou mamão? É? Problema teu. Estou querendo te ajudar. Não, mas eu vou com mamão. Mamão é tão gostoso, né? Eu sei. Mas eu prefiro aquele mamão da quitanda, do hortifruti. E sem garoto. Esse outro aí. Quando o pai, versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Evidentemente, todo esse contexto das frases que aí estão, isso é figurativo, né? Traga isso para o momento vivido. Simples análise. Quando a transição planetária finalizar, nos referimos em especial para os que estão caminhando, sobre a crosta do planeta. Porém, considerando a fase que estamos atravessando, ela se encerra para todos que desencarnarem. Assim sendo, a avaliação de cada um se dará dentro de períodos variáveis, dependendo do nível espiritual que apresentem
para a continuidade da evolução, futuramente, reencarnarão em mundos compatíveis com as suas urgências espirituais. Nós sabemos que aqueles que estão desencarnando, muitos estão aguardando na espiritualidade uma variação mais profunda para serem encaminhados para os mundos devidos, inclusive a Lua, a parte que nós não vemos da Lua, lá está servindo como um mundo transitório para muitos espíritos que estão desencarnando e que estão lá aguardando a avaliação devida. Aliás, eles já têm a avaliação, estão aguardando o momento que vão ser encaminhados para os mundos devidos. Mundos, evidentemente, exilados. São exilados da Terra. Já estão lá. Faz tempo isso, não é de agora não. Faz tempo que isso está acontecendo. E todos nós sabemos do planeta Chupão que Chico falava, o Quiron ou Quiron, né, que é um planeta enorme, é muito maior do que a Terra, mas bem mais atrasado que a Terra. Está lá aguardando. Mas não é só isso. Nós temos aqui no nosso sistema solar também mundos mais atrasados, como Vênus, como Mercúrio. São muito atrasados. Mercúrio, inclusive, é tido como um planeta prisão. Plutão também, planeta prisão. E Vênus. Vênus é um planeta mais atrasado do que a Terra, as pessoas pensam que ele é mais adiantado. Bezerra, inclusive, veio de Vênus. Bezerra reencarnou, viveu em Vênus. E ele conta isso. História de um sonhador, se não me engano, o título do livro editado pela Federação Espírita Brasileira, onde Bezerra faz esse relato. Eu quis trazer esse livro um dia para você, lembra? Não lembra nada também. Está muito esquecida. Olha só. Pois é. E acontece que eu pensei que tivesse entregue esse livro a alguém e não haviam me devolvido. Quando acaba outro dia, eu encontrei o livro lá em casa, no meio de um monte de livro que eu tenho, encontrei o livro lá. Olha só. A história é. Doutor Bezerra, não sei se eu estou pensando, doutor Bezerra viveu em Vênus, de Vênus foi para a capela e da capela veio. Não nem da capela, ele não fala se foi para a capela. Ele não fala. Se foi, eu não sei. Se foi, eu não sei, não está no livro. Ele só conta como é Vênus e como ele viveu lá. Ele era filho de alguém que mandava uma coisa, mas a estrutura é bem diferente da Terra. Ele fala, inclusive, que os corpos são bem mais feios do que aqueles que aqui temos. Né? Os corpos são inferiores, porque é um planeta mais atrasado. E Marte, nesse caso, onde é que está? Marte é mais avançado. Marte é mais avançado. Se alguém quiser saber um pouquinho da sociedade marciana, leia Carta de uma Morta, ditada pela mãe do Chico ao combustível. Perfeitamente. E ela fala também de Saturno, fala de outro prefeito. Perfeitamente. Com certeza. Então, aí está. Depende de cada um de nós. O cumprimento dos deveres que temos nesta reencarnação para partirmos para a regeneração. A coisa é muito exigente. Não acreditem, não, mas eu faço um pouquinho. Não é um pouquinho. Sabe, tem que ser justo, tem que estar dentro do sentimento. No sentimento. Certo? Quando você despreza o espiritual para dar ênfase, para enfatizar o material, você está cometendo erro, porque você é espírito. Então a primazia, quando fala primazia, é porque esse tem que ser atendido primeiro do que esse aqui. Primazia, é isso. Mas tem gente, não, mas porque eu tenho que ir lá, porque eu vou agora receber um negócio, então eu tenho que ser nesse horário, porque eu tenho um médico, tem que ser nesse horário. O problema é teu, você faz como você quiser. Agora depois não reclama. Procura outra vertente, procura outra maneira. Eu vou a médico, e não vou pouco não, vou a vários médicos. Já tenho alguns agendados. Fiz exame de sangue outro dia, fiz tudo, mas eu vou em horários que não me ocupem. E nunca me ocuparam, porque eu não deixo me ocupar. Se eu tenho a minha tarefa espiritual a ser feita, eu vou primeiro para a tarefa espiritual. É o que eu já falei e vou repetir aqui. Se alguém desencarnar lá em casa e eu tenho alguma coisa a fazer, alguma tarefa, alguma palestra, coisa que seja, um encontro,
Eu vou fazer o encontro, depois eu volto. Se tiver alguma coisa para fazer por esse que desencarnou, eu faço. Mas já desencarnou, por que eu tenho que ficar lá olhando? Deixar de voto. Você não vai pegar ao pé da letra depois de velho, né? Sim, perfeitamente. Né? Vai pegar ao pé da letra. Deixa os mortos cuidarem dos seus mortos. Não, eu estou vivo, eu não estou morto. É isso mesmo. Falaste bem. Não há como enganar. Não há como ser levado para lugares onde as ambientações não guardem compatibilidade com o nível intelectual e moral do espírito. É por isso. Então não vai pegar alguém que não cumpriu como deveria cumprir os seus deveres para botar num lugar, numa ambientação aonde ele não tem uma moralidade suficiente. Ele vai continuar com aqueles mesmos propósitos anteriores. E ali tem outros pendores. Então não vai. A ambientação reencarnatória dele não cabe na regeneração. Então ele não vai. E não adianta pensar, mas eu podia. Não adianta pensar. Sabe? Tem que estar interiorizado. Tem que estar dentro. Tem que ter certeza, firmeza. Como diz o Evangelho, a coragem da fé. Isso, capítulo 19. Tem que estar. A fé e transporte. Tem que estar aqui. Ela quer falar. Ele não está teu lado. O Gil tem uma preocupação com o teu falar. Você já reparou? Ele fica para mim. Você está lá atrás da prova. Diga. É que ela está com essa boquinha. O que acontece? Aí nessa compatibilidade é a frequência de cada um. Perfeitamente, compatibilidade. A frequência energética tem compatibilidade com a orientação reencarnatória. Não é compatível. Pois essa não é compatível com a orientação reencarnatória que existem no mundo de regeneração, você não vai para lá. Eu vou falar uma coisa aqui que acho que você vai dizer que não é muito a favor. Eu escutei um palestrante dizendo que vai depender do peso astral da pessoa. O que ele classifica isso? Ele classifica como uma frequência energética, o tipo de sentimento que você tem. Sim. E com o conhecimento. Sim. Porque ele leva muito essa questão para o lado da ciência. Mas é isso mesmo, mas é isso também, é claro. Esse peso diz respeito ao comportamento, aos sentimentos, os valores que estão agregados a esse ser. O peso dele é esse, está certo. É isso mesmo. E a ciência também. Ciência, porque a doutrina espírita é ciência. É por isso que nós estamos trabalhando no século XXI. É porque as pessoas não entendem que não conseguem ver a doutrina com ciência. Você sabia? A impressão que eu tenho, não sei se eu estou pensando de... É como se fosse... Mas por que não consegue? Não consegue, sim. Por que não consegue? Você sabe por que não consegue? Você sabe por que não consegue? Porque são espíritos tacanhos que querem colocar a sua personalidade, querem colocar aquilo que eles acham. E o que eles acham é do ponto de vista deles. E o ponto de vista da doutrina espírita é o ponto de vista da codificação. É o ponto de vista de Kardec. Kardec colocou ali. E se Kardec colocou ali, é porque Jesus assim permitiu. Assim fez com que acontecesse. Então, é o ponto de vista que está ali. Não é o ponto de vista de qualquer dirigente, de qualquer diretor, de qualquer presidente. É o ponto de vista dele. Eu ainda agora estava conversando com a Ingrid, antes de começar a reunião, do que me aconteceu. Eu estava numa casa espírita e chegou o presidente, começamos a conversar. E ele falou alguma coisa e eu discordei dele completamente. Eu digo, não, mas eu não penso assim. E falei qual era a minha posição, como eu via aquele assunto. Ele nunca mais me chamou para ir na casa dele. E as palestras que estavam marcadas na casa espírita dele, ele cortou todas elas. Me mandou um e-mail cortando todas as palestras que estavam na casa dele. Veja, quer dizer, tem que prevalecer na casa dele o ponto de vista dele. O ponto de vista dele é dele, não é da codificação. E você tem que ter a condição de lidar com o diferente. Aí está a alteridade, que tanto fala irmãos que for.
Quer dizer, esse sujeito, esse ser, jamais poderia estar na posição que ele se encontra como presidente de uma casa espírita. E aí? Eu acho que, na verdade, não devia ter diretor de casa espírita, devia ser um grupo colegiado. Seria melhor. Pudesse discutir entre eles. Pois é, mas tem aqueles que se acham autoritários. Ele é autoritário, ele acha que tem que ser como ele. Mas então ele não estudou. Não é assim que funciona. Não conhece Kardec, por exemplo. Pois é. Aquela brochurazinha, o que é o Espiritismo, são 3 pessoas que Pois é. questionam. Outra coisa, o último livro que Kardec escreveu foi o livro dos detratores. Kardec adorava uma discussãozinha. Ele muitas vezes dizia assim, ó, fizesse a pergunta errada. Mais errado estaria eu em responder. E não respondia. Mas não maltratava a pessoa. Aceitava a crítica da pessoa. E não é novidade que ainda hoje acontece como Kardec relatou, que os maiores adversários estão dentro da própria doutrina. É um problema muito sério, então a gente sabe disso. Eu sei disso. Pouco me incomoda, porque eles não gostam de mim. Não tem problema, ninguém precisa gostar de mim. Doutor Inácio Ferreira. Primeiro eu tenho que gostar de mim mesmo. Certo? E quando ele não gosta de mim, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Ele está falando lá atrás. Amor! O doutor Inácio Ferreira fala que somos infiltrados. Também tem isso. Também tem. Ah, sim, porque tem processos reencarnatórios na espiritualidade que promovem reencarnações de determinados espíritos que ficam subjugados a esse grupo lá da espiritualidade e infiltrados na casa espírita. Está cheio deles aí. Aí, mas como é que pode? A trevas promove reencarnação? Qual o problema, meu irmão? É isso aí que eu ia perguntar. Eu tenho na minha cabeça aqui, está mandando fazer essa pergunta a você. No umbral se processa a reencarnação? Promove. Colônias espirituais trevosas promovendo reencarnações. Reencarnações naqueles que convivem com eles. Por quê? Porque com o mesmo sentimento que eles têm lá, tem outros aqui. Então é por isso que esses Eles dominam na ciência, mas que eles são ligados. E conhecem bem a ciência, coisa que nós ainda não conhecemos e eles já conhecem. O Gregório, por exemplo, é inteligente a peça, né? A libertação. As pessoas pensam que as trevas é só coisa ruim, para eles próprios, mas eles também promovem coisas que eles acham boas para eles. As trevas também faz caridade. Faz. A caridade com orgulho. A expressão "não sei de onde vós sois" significa não estáis moralmente preparados para avançar espiritualmente. Ireis retornar a um mundo onde haverá instrumentos capazes de vos proporcionar os aprimoramentos que necessitais, para vos qualificar em degraus mais avançados, em degrau mais avançado na lei do progresso. É isso, é o exílio. Mas eu vou para o exílio, não é tão ruim, não, é bom para você. É bom porque você não se aprimorou, agora você vai lá. Para você despertar. O exílio é sempre bom. Alguém poderá interrogar, por quê? Deus só permite que seus filhos vivam onde existam os meios adequados para a evolução que necessitam. Então, se em tais lugares não temos instrumentos através dos quais, em fazendo bom uso, o espírito promova as correções e aprimore as condições morais que carece os administradores de Jesus, por mais que haja solicitação, por mais que haja solicitação, nunca deixarão que espíritos sejam levados a viver em ambientações reencarnatórias impróprias ao progresso que necessitam. É claro. Se o Gil fosse chamado para trabalhar agora e dirigir uma usina nuclear, você iria? Não teria condição. Nem eu. Eu sou um simples sapateiro. Eu gosto muito de baixo, nem eu. Vou botar Nem eu. Então, nem eu, pois é. É isso aí. Aí você vai me então você não vai para o mundo de regeneração se você não tem capacidade de nenhuma. Claro, nem
entendeu? Usina nuclear, tchau, vou embora. Claro, precisa conhecer, não é? Para conviver naquele meio. E é assim que acontece. Então Deus não vai te colocar. Deus não vai te colocar aonde você deseja se você não tem merecimento. E você não tem condição de aprimoramento. Não tem dar jeitinho. Não tem jeitinho. Então, no dia 12 de setembro, em setembro de 2012, eu acordei e me disseram assim, bem alto, vai se preparando. Aí... Ela está se preparando. Aí eu perguntei, vai o quê? Repetiram, vai se preparando. Para quê? Para tudo. Tudo. Ainda bem que você encontrou com a Quaresma para dar uma chinelada forte, né? Para tudo, é o final dos tempos, porque 2001 não passará, depois de 2000 não passará, existiu de prever os falsos profetas o fim da terra. Versículo 26 da parábola Porta Estreita. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Não basta escutar os ensinamentos e ter um bom relacionamento com aqueles que os transmite. É preciso ouvir e, em sabendo ouvir, aplicá-lo ao longo do caminho. Aliás, esse ouvir está bastante, né? Tem um Apocalipse também. Vamos no Apocalipse. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Exatamente. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E também quem tem olhos. Será que as pessoas entendem isso? É difícil. Não, mas eu estou escutando bem. E daí? Não é escutar. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Faça realmente como você está sendo ensinado. Como você está aprendendo, como Jesus te mostrou nas suas informações, como a doutrina espírita relata na codificação. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Eu sou espírita, eu já li todos os livros da doutrina espírita. Aí sai da casa espírita, para na esquina para tomar um filé com ninguém. Eu já vi isso. Eu já vi dirigente também. Só que não vou dizer o nome dele, que não sei se ele desencarnou, depois vai me cobrar com o pé dormindo, não podia. O verbo ouvir, aqui usado, incorpora o sentido de tornar-se apto, passar a fazer parte da postura, a fim de manter ações e comportamentos moralmente elevados. Moralmente elevado? Moralmente elevado. A gente tem definição da doutrina espírita sobre moral? Oi? Tem uma definição sobre moral? A ética moral, por exemplo? Moralidade. O que é moralidade? Eu posso dizer? Pode. Na 329, Kardec perguntou assim, Kardec perguntou como se pode definir a moral. Ali muitos estudiosos dizem que ali está a ética espírita. Aí o Espírito respondeu, moral é a regra do bem proceder. Está constituído na observância e vivência da lei de Deus. Cujo Jesus é o supremo modelo. Perfeitamente, é isso. Você não pode deixar de comparecer. É verdade. É porque tem a ética médica, que às vezes o médico não tem comportamento moral. Qual é o número da pergunta? Qual é o número da pergunta? O número? 329. 329. Ou 330 é como pode conhecer o bem e o mal. O bem é tudo aquilo que diz respeito à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Enriquece a moral. O pessoal reclamou, cadê o Gil para dizer qual era a pergunta? Já reclamou aqui, não. Eu mandando recado lá para a Beca, para o zap da Beca, cadê o Gil? O Gil. Aliás, vou te mostrar o que eu tenho ali na minha pasta para você, quando terminar aqui. Eu ajudei Kardec. Tornar-se hábito, ok? Vamos em frente. Vamos ver aqui. Para fortalecer o dito, eis que no Apocalipse, por 8 vezes, ouça, encontra-se presente. Apocalipse,
É o último livro do Novo Testamento. Não esqueçam disso. Não esqueçamos que João escreveu o Apocalipse inspirado por Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:11. Os outros versículos são 2:7, 2:17, 2:29, está aí no todos. O Apocalipse o Gil ainda não decorou, mas ele vai decorar qualquer hora dela. Que isso, né? Que isso, eu não quero. Tá bom. Eu vou ter que viver até eu estou com 85, né? Vou viver até 2020, 30. Por que eu fiz questão de colocar que ouça está no Apocalipse em tantas vezes assim? Porque o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e é para que nós ouçamos, para que nós verifiquemos realmente o que está acontecendo conosco, o que precisamos fazer e quanto tempo nós passamos aqui e por que ainda não estamos seguindo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso mesmo. Porque o Apocalipse é profundamente consolador, porque no finalzinho do Apocalipse. E aquele que não ouvir, não vai acontecer a segunda morte. É porque o Apocalipse, o adventista usa um emblema interessante: o leão comendo fala com o carneiro. Quando que o leão vai comer fala com o carneiro? O leão devora o carneiro, mas lá no paraíso, vejam, que a terra vai se tornar um paraíso. É a última palavra do Apocalipse: a terra vai se tornar um paraíso. Aí, como você falou, os que não tiverem a direita de Jesus vão embora para outro planeta mais atrasado. E por que fala no Apocalipse que aqueles que não ouvirem, não seguirem, vai acontecer a segunda morte? Bom, aí eu não entro no Porque aqueles que estão na terra, e que vão passar ao mundo da regeneração, na própria terra, os perispíritos permanecerão os mesmos. A palavra não é da regeneração. Eles já estão melhores. Paraíso, a palavra paraíso. Porque o próprio ser fez com que isso acontecesse. E aqueles que não seguirão na regeneração vão para a segunda morte, porque vão para o exílio. Eles não vão obedecer, né? Segunda morte não é que o espírito vai virar cinzas, vai desaparecer. Não. O espírito? Por quê? A segunda morte, segundo... A segunda morte é quando você perde o perispírito para tomar conta de outro perispírito, produzir outro perispírito. No caso de você sair da terra e ter que ir para o exílio, esse teu perispírito morre. E segundo Chico, ele vai ser enterrado. Morte, o sinônimo é extinção, acabou? Morte não quer dizer extinção, acabou? Perfeitamente, morre o perispírito. É como morrer o corpo. Mas o espírito físico, em vez de ser um perispírito, como é que vai ficar aí? Como é que vai ficar? Hoje. Tenha paciência. Então, esse teu perispírito morre e você vai construir um espírito, um perispírito. Você vai construir um perispírito com a matéria desse planeta, daquele planeta que você foi. Perfeitamente. E é um perispírito inferior, porque você está indo para o exílio. É um perispírito inferior àquele que você possuía. Eu estou falando isso, sabe por quê? Agora, não diga que o espírito não pode viver sem o perispírito. Você está falando uma coisa errada. Porque não está certo. Quando chegar o espírito puro, você não tem mais. Questão 88, que é o espírito, mas chama o clamor, mas sem tempo. Acabou porque eles falam. Pois é, para o espírito. Quando você se tornar espírito puro, daqui a algum tempo, pouco tempo, né, Gil? Pouco. Você acabou o perispírito. Então é isso. Por isso, o dano do perispírito. Que essa questão, nós estamos estudando lá. O dano da segunda morte. Nós estamos estudando o estigmatizado, essa questão do perispírito, está na questão 93. Aí esse assunto eu não falo não, eu estou vendo que vai cair a segunda morte, vai cair nesse estudo lá. Aí eu estou tendo me impulsionar. Eu acho que eu não vou nem entrar na questão, porque eu não sei. Segunda morte? Segunda morte. Vai falar da segunda morte? Não fala não, Gil, fala Eu estou próximo dela. Não, você vai ser lixado. Vou ficar quieto, vou dar uma. Entra lá no Apocalipse, vai no Apocalipse, está lá. Os danos da segunda morte. Explica para eles o que é os danos da segunda morte. Você expulso com uma vez. Bom, nós vamos parar nesse trecho. Voltaremos a esse mesmo versículo
na aula, no próximo encontro, a modo de recordarmos e seguirmos adiante. Né? Porque o nosso horário terminou. Agora, se vocês quiserem, nós podemos ficar aqui. Quem manda pegar quentinha? Vai continuar na porta estreita? Oi? Vai continuar, para terminar a aula. Eu ia fazer uma pergunta: os anjos passam pela porta estreita? Oi? Os anjos passam pela porta estreita? Os anjos, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia. Depende do anjo, né? Porque tem anjo do mal, tem anjo do... Pois é, nas gravuras católicas, tudo tem um anjo, mas asa enorme, né? Ele vai passar nessa porta. Para ele não existe. Não vai bater na porta, né? Não vai dar. Está explicando, dá a explicação. Quem é que está explicando aí? Eu falei para os anjos, principalmente os iluminados, né? Que é mais próximo de Deus, não existe fronteira para eles. Mas se ele tiver asa, como é que ele vai passar na porta estreita? Ele passa com Tem que não vai ver para cortar as asas. passa com as asas e diz Ainda bem que é uma parada. exatamente com paredes. Bom. Porque isso aí, além dessa asa, no tempo de Salomão, lá no capítulo 15, que tem a palavra do bom samaritano, antes, Jesus saiu, pregou o evangelho, abriu aquele bolo, Isaías, ele falou para o almoço, não sei o quê. Quando ele saiu, os discípulos estavam esperando a porta. Você sabe por quê? Salomão, quando fez aquele templo luxuoso, nas portas disse que tinha ouro, pérola. Eles acharam que a porta valia mais do que Jesus estava falando lá dentro. Aí Jesus chamou a atenção dele: olha, haverá um tempo que não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu isso. Que depois Ciro sitiou Jerusalém, quebrou tudo ali, porta, tudo. E está acontecendo agora. E não vai ficar pedra sobre pedra. Está acontecendo. Está acontecendo. E vai acontecer mais um pouco. Bom, então vamos encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que aqui tivemos de aprendermos um pouco mais. Jesus, irmão querido, como te agradecer os ensinamentos? Como te agradecer as ferramentas que deixaste para que nós pudéssemos caminhar na escada do progresso, na trilha da evolução. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado pela oportunidade de termos ao lado esses irmãos, amigos, trabalhadores na tua seara, que nos ajudam, que colaboram conosco, que nos inspiram. Muito obrigado, Jesus. Porque certamente precisamos deste amparo, que Ele não nos falte. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.